Em novembro desse ano, 2025, uma decisão judicial na França chamou a atenção. Um gato, chamado Remy, foi condenado pelo tribunal a uma espécie de prisão domiciliar, por invadir repetidamente o quintal do vizinho. A decisão, embora envolva tecnicamente a responsabilidade da tutora, pode ser vista como uma punição ao próprio animal. E essa interpretação revela algo profundo. Ainda hoje, em pleno século XXI, somos capazes de projetar sobre os animais categorias jurídicas humanas, como culpa, responsabilidade e disciplina. Essa tendência tem raízes muito mais antigas do que imaginamos, e nos leva a revisitar um mundo em que a natureza e o direito não eram domínios separados, mas partes de uma mesma ordem moral e cósmica. Para compreender como chegamos até aqui, precisamos retornar primeiramente à antiguidade. Os estoicos, por exemplo, entendiam o universo como uma totalidade permeada por uma razão divina, o Logos. Esse princípio animava todas as coisas, as estrelas, os rios, os seres humanos e os animais. A natureza era, portanto, racional e ordenada. Aristóteles, por sua vez, interpretava os seres vivos como dotados de diferentes graus de alma, cada qual orientado por finalidades intrínsecas. Já Cícero afirmava que o direito não surgia da vontade humana, mas da própria natureza. Essa visão organiza a famosa definição de Ulpiano, no direito romano, segundo a qual o direito natural é, abre aspas, aquilo que a natureza ensinou a todos os animais, fecha aspas. Essa frase, que foi repetida durante mais de 15 séculos, serviu para sustentar a crença de que a natureza impõe regras e que tais regras possuem força jurídica. Na Alta Idade Média, quando esse pensamento se funde ao cristianismo medieval, surge uma cosmologia ainda mais poderosa, em que a natureza é a expressão da criação divina. Glosas medievais chegaram a identificar a palavra natureza como o próprio Deus. Manter a ordem natural, portanto, era manter a ordem divina. Violá-la não era apenas infringir um costume, mas um mandamento inscrito no próprio ser das coisas. Assim, tudo podia ser interpretado juridicamente. Comportamentos humanos, fenômenos naturais e, naturalmente, os atos dos animais. A cultura jurídica medieval desenvolveu, então, a ideia de que o direito era o saber mais elevado sobre a ordem das coisas. Justiça e cosmos se confundiam. Em um ambiente assim, a repetição de certas práticas sociais fazia com que elas fossem percebidas como naturais. E sendo naturais, também eram jurídicas. Foi assim que a natureza se judicializou. Animais, pragas agrícolas, sinais dos céus, em certos contextos, podiam ser compreendidos como portadores de direitos ou deveres. Essa ideia explica por que, durante séculos, comunidades inteiras conduziram julgamentos de animais. Entretanto, para compreendermos como isso se estruturou juridicamente, precisamos notar a tensão entre dois universos normativos distintos na Baixa Idade Média. De um lado, estava o direito romano, redescoberto nas universidades, estudado por juristas urbanos, caracterizado pela textualidade, pela racionalidade conceitual e por uma lógica argumentativa própria. Do outro lado, surgiu o direito costumeiro das aldeias, diretamente ligado à experiência cotidiana, aos rituais, às crenças e às relações sociais locais. O grande teórico que explicou esse direito local foi Baldo de Ubaldo, no século XIV. Segundo ele, os povos existem por direito natural. Se existem, possuem naturalmente um governo. E se possuem um governo,
possuem naturalmente leis. Essas leis não dependem de escrita ou de codificação. São os costumes. Assim como cada animal é guiado por sua alma, cada comunidade é guiada por seu costume. Com esse argumento, Baldo conferiu ao direito costumeiro a dignidade de direito natural, equiparando-o às normas universais inscritas na própria criação. Isso legitimou práticas locais, inclusive o julgamento de animais, como expressões legítimas da ordem natural e, portanto, da ordem jurídica. Esse mundo jurídico é representado no filme The Hour of the Pig, de 1993, conhecido também como The Advocate, que se baseia diretamente em casos reais documentados. A narrativa acompanha Richard Courtois, um jovem advogado parisiense treinado no direito romano, que chega a uma aldeia governada pelos costumes locais. Ele tenta aplicar lá categorias romanistas, como intenção, dolo, imputabilidade e por aí vai. Mas encontra uma cultura jurídica na qual o comportamento animal é avaliado segundo a ordem natural e comunitária. Assim, o jovem advogado é encarregado de defender um porco acusado de homicídio. Sim, você não ouviu errado. Um porco acusado de homicídio. E, de fato, nós temos o registro de 3 porcos que foram julgados e condenados por homicídio em 1379. E vários outros porcos foram sentenciados como cúmplices, por terem reagido de maneira considerada conivente ao ataque. No filme, também temos um julgamento envolvendo ratos. Sim, ratos, que também aduz a acontecimentos reais, como a defesa dos ratos feita por Bartholomew Chassaigny no século XVI. Chassaigny, um dos mais brilhantes juristas de sua época, foi nomeado advogado para defender ratos acusados de destruir lavouras. O tribunal citou formalmente todos os ratos da região, intimando-os a comparecer à audiência. Como os réus, obviamente, não apareceram, a acusação pediu a condenação à revelia. Chassaigny argumentou, em defesa dos animais, que os ratos não puderam comparecer porque foram obrigados a atravessar caminhos perigosos, repletos de gatos, seus inimigos naturais. Assim, para garantir o direito de defesa, o tribunal deveria assegurar salvo-conduto aos ratos, para que eles comparecessem sem risco de vida. O tribunal, pasmo diante da habilidade argumentativa, reconheceu a pertinência da tese. Chassaigny continuou a apresentar defesas cada vez mais sofisticadas, elevando o processo a um espetáculo jurídico que demonstrava, ao mesmo tempo, a tensão entre a racionalidade jurídica e as práticas simbólicas das aldeias. Seu trabalho se tornou famoso em toda a Europa e influenciou o modo como pragas agrícolas eram tratadas nos tribunais eclesiásticos. Em outro episódio interessante, uma mula escapou da forca, porque seus advogados demonstraram que o animal agira sob provocação. Contudo, para que possamos visualizar esses julgamentos, é necessário compreender a solenidade do ritual jurídico medieval. Nos tribunais seculares, animais domésticos como porcos, vacas, cavalos, entre outros, eram mantidos presos antes do julgamento, assim como os réus humanos. Além disso, eram conduzidos acorrentados ao tribunal. Havia leitura formal das acusações, testemunhas, perícias improvisadas, interrogatórios e defesa técnica. Advogados citavam Aristóteles, Ulpiano, Agostinho e Baldo para debater a responsabilidade do animal. Era comum que argumentassem sobre intenção, provocação, instinto e até mesmo circunstâncias atenuantes. As penas, que eram punições capitais, poderiam incluir execução pública, mutilações simbólicas, ou poderia ocorrer a absolvição. Nos tribunais eclesiásticos, os procedimentos judiciais eram ainda mais marcados por rituais litúrgicos. Eles julgavam ratos, camundongos, gafanhotos, gorgulhos e outras pragas agrícolas.
Essas pragas agrícolas podiam ser entendidas como fruto do castigo divino ou resultado de uma ação demoníaca. Em resumo, eles convocavam esses animais a deixar o território. O advogado argumentava que, enquanto criaturas de Deus, os animais tinham o direito de viver e de se alimentar. O tribunal, então, determinava jejum, preces ou procissões. Ratos, lagartas, gafanhotos e toupeiras eram citados, convocados, e, se não obedecessem às ordens dos tribunais, eram excomungados. Em algumas regiões, toupeiras eram até agraciadas com um salvo-conduto para atravessar terras específicas sem serem mortas, desde que não causassem danos. Esses julgamentos não devem ser vistos como irracionais. Eles cumpriam funções sociais, teológicas e políticas. Não eram expressões da ignorância, mas uma tentativa complexa de dar sentido ao sofrimento e restaurar a ordem. Afinal, a justiça medieval tinha, entre as suas funções, a de organizar o caos. A história do julgamento de animais revela que, ao longo dos séculos, o direito tentou disciplinar a natureza, impor racionalidade ao instinto, subjetivar o que não é sujeito. Talvez a pergunta que permaneça seja esta: até que ponto o direito pode alcançar o mundo natural? Onde termina a justiça humana e começa a vida que não se submete à nossa linguagem moral? O caso do gato Remy, do qual falamos no começo, talvez não seja um resquício medieval literal, mas é certamente um eco do passado. Um passado em que acreditávamos que a natureza poderia violar o direito, e que o direito tinha a missão de corrigir a natureza. A questão que nos resta é se acreditamos nisso ainda hoje. Mas e você? O que pensa dessa história toda? Deixe nos comentários suas contribuições e eventuais dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Lembrando que todas as referências utilizadas para a produção desse vídeo estão na descrição. Até a próxima!